Sejam bem-vindos ao programa Visionários do Passado, onde nós contamos e discutimos a história e feitos das grandes figuras históricas que marcaram época. Eu sou Felipe Silva e estou hoje com Davi Oliveira e Enzo Justo. Na semana passada, nós falamos sobre Mahatma Gandhi, que foi um grande revolucionário que ajudou a Índia a conseguir a sua independência perante a Inglaterra. E hoje iremos falar do Nelson Mandela, o grande presidente da África do Sul que liderou o país para o fim do apartheid, que foi um regime racial extremamente violento. E também vamos falar sobre o livro O Menino Nelson Mandela e o filme Invictus de 2009. Então, vamos para o programa. A infância de Nelson Mandela foi marcada por desafios e perseverança, moldando o homem que ele viria a ser nascido no dia 18 de julho de 1918, em Mvezo, uma pequena aldeia na África do Sul. Mandela cresceu em um ambiente rural, imerso na cultura e tradições de sua comunidade. Desde cedo, Mandela viu seu pai, um chefe tribal chamado Gadla Henry, uma figura inspiradora. Sua influência despertou em Mandela um senso de liderança e o desejo de lutar pelos direitos de seu povo. No entanto, seu pai faleceu quando ele tinha apenas 9 anos de idade, deixando-o órfão, enfrentando grandes desafios. Mandela foi então enviado para a cidade de Kunu, onde viveu com o chefe Jokintaba Delindebu. Nessa nova casa, ele recebeu uma educação formal em um colégio interno. Isso abriu portas e possibilitou a ele adquirir conhecimentos. Durante sua infância, Mandela também testemunhou a injustiça do apartheid, um sistema de discriminação e agregação racial que enraizou a África do Sul por décadas. Essa experiência da desigualdade profunda e opressão acendeu um fogo dentro dele, impulsionando-o a lutar pela igualdade e dignidade para todos os sul-africanos, independentemente da sua cor de pele. Apesar dos desafios que enfrentou em sua infância, Mandela era um jovem corajoso e determinado. Ele tornou-se cada vez mais consciente das injustiças ao seu redor e engajou-se em atividades políticas desde cedo. Embora a luta contra o apartheid tenha tido um preço alto, com Mandela sendo preso passando 27 anos atrás das grades, sua coragem e liderança foram fundamentais para o movimento de libertação. O legal do livro Menino Nelson Mandela é que ele conta que o nome do Nelson Mandela antes era Rolihlahla, que era quando ele ainda morava na primeira aldeia que ele morava com o pai dele e a família dele. E isso é muito interessante, que o Nelson Mandela foi considerado no livro, conta como se fosse um nome inglês para ele, que foi uma espécie de nome inglês que a escola criou para ele. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi a luta do Nelson Mandela contra o apartheid. O apartheid foi um sistema de segregação racial implementado na África do Sul durante quase 5 décadas, entre 1948 e 1994. Durante esse período, os direitos e liberdades das pessoas não brancas foram amplamente restringidos, com base em sua raça, cor e origem étnica. Foi uma política de discriminação institucionalizada que tinha como objetivo a supremacia branca e a total subjugação das demais raças. Nesse contexto de opressão e desigualdade, Nelson Mandela emergiu como uma figura icônica e corajosa na luta contra o apartheid. Ele foi uma das vozes mais poderosas e respeitadas, não apenas na África do Sul, mas em todo o mundo. Sua determinação em acabar com essa sistemática injustiça racial foi crucial para a mudança positiva que viria a ocorrer no país. Mandela, nascido em 1918, cresceu em um ambiente de segregação e desigualdade, testemunhando em primeira mão as injustiças do apartheid. Ele se tornou um líder ativo do Congresso Nacional Africano e foi fundamental na organização de campanhas de resistência pacífica contra o regime segregacionista.
No entanto, a luta de Mandela pela igualdade e justiça social o levou à prisão em 1962, onde permaneceu por 27 anos. Durante seu encarceramento, ele se tornou um símbolo de resistência e perseverança. O mundo assistiu com admiração enquanto Mandela enfrentava bravamente as adversidades e continuava a luta pela sua visão de uma África do Sul democrática e livre. Após sua libertação em 1990, Mandela dedicou-se a trabalhar incansavelmente para pôr fim ao apartheid pacificamente e alcançar a reconciliação nacional. Ele liderou negociações com o governo sul-africano, ressaltando a importância da democracia, dos direitos humanos e da igualdade para todos os cidadãos. Em 1994, a primeira eleição multirracial da África do Sul foi realizada, e Mandela tornou-se o primeiro presidente negro do país. O legado de Nelson Mandela é um exemplo de coragem, dedicação e liderança inspiradora. Ele demonstrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível manter a esperança e lutar por um futuro melhor. Sua determinação e visão de igualdade racial abriram o caminho para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva na África do Sul. A atuação de Mandela para acabar com o apartheid não apenas marcou a história da África do Sul, mas também influenciou movimentos de liberdade e igualdade em todo o mundo. Seu compromisso com a justiça social e sua mensagem de unidade e reconciliação continuam a ser uma inspiração para futuras gerações, incentivando-as a desafiar a opressão e lutar contra todas as formas de desigualdade. Vai falar sobre o filme Invictus de 2009. O filme Invictus conta como foi a campanha da África do Sul na Copa do Mundo de Rugby de 1995 e a participação de Nelson Mandela para trazer a vitória da África do Sul naquela competição. No começo do filme mostra o Nelson Mandela sendo solto da prisão e logo em seguida ganhando as eleições, deixando a parte pequena da população, que era branca, se sentindo ameaçada, achando que o Nelson ia mudar tudo na vida deles. Pouco tempo depois de Nelson Mandela ser eleito presidente, a África do Sul tinha um amistoso de rugby contra a equipe da Inglaterra, uma equipe bem tradicional e forte. Então, eles perderam de forma humilhante, deixando a moral da equipe africana muito baixa. Logo após a vitória humilhante, Nelson Mandela chama o capitão da equipe para conversar sobre o evento da Copa do Mundo de Rugby, já que para Nelson Mandela é um evento muito importante para poder reunir brancos e negros. Logo após a África do Sul se consagrar campeã da Copa do Mundo de Rugby de 1995, Nelson Mandela fica muito feliz, pois ele percebeu que o esporte conseguiu com que os brancos e os negros se aproximassem mais. E a parte negra do país criou um amor mais forte pelo esporte, que antes não era bem visto por eles. Falar sobre o filme é que ele também mostra várias partidas que aconteceram durante a Copa e a preparação do time para as partidas, incluindo um treino que ocorreu em uma região da África do Sul que é mais pobre, incentivando as crianças negras a torcerem para o time dos Springboks também. Quando eles chegam para treinar lá, é perceptível o quanto as crianças gostam de Chester, o único atleta negro da equipe sul-africana. Depois de passarem pela França na semifinal, eles enfrentaram a Nova Zelândia na final e venceram por 15-12, se tornando um dos maiores jogos da história do rugby, considerado por muitos fãs do esporte. Então esse foi o episódio de hoje, foi um episódio importante que a gente descobriu um pouco sobre a história da África do Sul e descobrimos sobre o que foi o Apartheid. E a gente também descobriu a importância de Nelson Mandela para a história da África do Sul, porque ele foi o maior líder na luta contra esse regime racial tão violento. Esse episódio foi muito importante. Então, na semana que vem nós falaremos sobre o Martin Luther King. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio e que vocês voltem semana que vem.